Olá, meu nome é Luiz Augusto Qualia, eu sou médico radiologista com formação em tomografia e ressonância cardiovascular pelo INCOR USP e atuo em Brasília no Instituto Biocardios e no Hospital Home, onde sou responsável técnico pelos departamentos de radiologia, iniciando por artigo ligado à tomografia computadorizada. Eu trago aqui o paper de grande importância, recém-publicado em revista de alto impacto, a Radiology, edição de julho de 2017, intitulado Valor prognóstico da combinação de angio-CT e perfusão miocárdica versus angiografia coronariana invasiva e perfusão pela cintilografia na predição de eventos adversos cardiovasculares maiores. É um orgulho para nós brasileiros termos entre os pesquisadores os doutores Carlos Rochite, Rodrigo Cerci, César Nomura e o Dr. João Lima, que é o pesquisador principal e um expoente internacional em pesquisas que envolvem tomografia e ressonância cardiovascular. O racional do estudo é baseado em resultados amplamente divulgados de renomados estudos como COURGE, FAME e FAME2, que demonstraram que muitos pacientes com estenose coronariana se beneficiam de tratamento clínico sem intervenção, e que o uso dos dados de reserva de fluxo coronariano pelo FFR pode indicar aos pacientes que realmente se beneficiam dos procedimentos de revascularização, sugerindo fortemente que entender a significância hemodinâmica da estenose via os dados perfusionais miocárdicos tem esse potencial de otimizar as terapias. Baseia-se também no fato da CT ser amplamente validada como método de análise de estenose coronariana e carga aterosclerótica, e de que os dados anatômicos gerados pela CT têm prognóstico similar aos gerados pelo CAT. Tem como objetivo principal comparar a importância prognóstica da combinação CT-perfusão com o protocolo padrão de análise anatômica perfusão miocárdica representado pelo CAT-SPECT. Essa publicação é derivada de um estudo denominado COR 320, baseado em uma nova tecnologia de tomógrafo com aquisição volumétrica, no caso um aparelho de 320 canais da Toshiba, e foi realizado com participação internacional multicêntrica de 16 sites em 8 países, de novembro de 2009 a julho de 2011. É um estudo prospectivo com médicos leitores cegos e teve como apoiador o NIH em seu Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue. O desenho do estudo incluiu em todos os pacientes uma história clínica detalhada, uma angiotomografia de coronária, ao mesmo tempo uma perfusão miocárdica pela CT adquiridos juntos, um SPECT e um CAT. O endpoint primário foi composto por eventos cardiovasculares maiores em 2 anos, a saber, morte, infarto miocárdico, hospitalização por angina ou insuficiência cardíaca, revascularização miocárdica tardia ou arritmia. O follow-up foi de 30 dias em 6, 12 e 24 meses. O evento foi considerado positivo quando a combinação angio-CT-perfusão ou CAT-SPECT demonstrava ao menos um vaso com estenose significativa e defeito perfusional, sendo que pela TC o Sun Stress Score maior que 2 ou mais e pelo SPECT maior que 1 ou mais. Foram incluídos 381 pacientes que foram referidos pelo cateterismo invasivo, sem antecedentes de eventos cardiovasculares, sendo que a diferença entre esses dois grupos é detalhada nessa tabela que eu reproduzi aqui em 2 partes. Vale citar que as diferenças estatísticas se resumem basicamente aos próprios antecedentes de eventos, aos maiores scores de risco, sejam clínicos ou imaginológicos como score de cálcio, e aos inerentes aos pacientes em prevenção terciária, como o uso de medicações comuns a esse grupo. Os eventos foram divididos em 2 grupos, sendo os tardios ocorridos após 182 dias do CAT inicial, e foram 51 pacientes, representando 13,5% dos eventos no grupo inicial e 32 pacientes, representando 8,4% no grupo de eventos tardios. A ausência de doença hemodinamicamente obstrutiva nas combinações CT-perfusão e CAT-SPECT foram associadas com taxas muito altas de sobrevida livre de eventos, na casa de 94% e 93% para os eventos precoces e 97% e 96% para os eventos tardios. A diferença entre os grupos não foi significativa. Nas curvas Kaplan-Meier, usada na representação gráfica da predição de eventos, evidenciou uma piora prognóstica quando exames positivos para ambas as combinações.
Mas o dado interessante é que a área embaixo da curva, medida da acurácia, foi similar entre os dados gerados pela CT perfusão e CAT-SPECT. Já nos eventos tardios, as taxas de sobrevida para os pacientes negativos foi de 97% e 96% para os dois braços. Igualmente aos eventos precoces, a área sobre a curva obedeceu esse mesmo padrão, sem diferença entre os métodos. Nessa tabela foram detalhadas as falhas de ambas combinações em detectar os eventos cardiovasculares. Elas aconteciam nos pacientes onde não eram detectadas alterações em ao menos um dos métodos, seja no anatômico quanto no funcional, relembrando que o paciente era tido como positivo para o estudo se ambas fossem alteradas. Os autores ressaltaram que o intervalo médio entre os grupos de exame foi de 9 dias. Ressaltaram também que a doença hemodinamicamente obstrutiva gera uma diferença estatisticamente significativa entre os preditores, que a perfusão agrega valor à angiotoma e gera valor agregado da carga aterosclerótica medida pelo número de artérias acometidas, e que o efeito adicional do estudo perfusional angiográfico foi mínimo em ambos os braços. As limitações do estudo foram a inclusão de revascularizados, a exclusão de eventos anteriores a 30 dias, por estarem relacionados à conduta clínica tomada no momento do evento índice, que levou ao CAT inicial, e a não utilização do FFR por ser um método com relativa dificuldade técnica, seja pelo CAT no momento de ultrapassar a lesão obstrutiva ou pela tomografia, onde as calcificações prejudicam a análise da estenose. Como conclusão, o CT, perfusão CT, tem poder de predição de risco de eventos duros em 2 anos, similar ao método tradicional CAT-SPECT, inclusive sobre a análise da necessidade de procedimentos de revascularização miocárdica. Já no campo da ressonância magnética cardíaca, o segundo paper que eu trago nesse vídeo foi publicado recentemente na Radiology, na edição de junho de 2017. Ele é intitulado O valor diagnóstico e prognóstico do encurtamento longitudinal e da fração de contração miocárdica, utilizando dados padrões da ressonância cardíaca em paciente com cardiomiopatia dilatada não isquêmica. A hipótese principal é de que os parâmetros adicionais que podem ser fornecidos pela ressonância são vantajosos no que se diz respeito ao diagnóstico e prognóstico dos pacientes com cardiomiopatia dilatada não isquêmica, a saber, o encurtamento sistólico do VE no eixo longo, previamente validada na discriminação de indivíduos normais e com cardiomiopatias, e a fração de contração miocárdica validada pelo ecocardiograma em pacientes com doença hipertrófica na discriminação com indivíduos controle normais e como fator prognóstico, sendo um análogo volumétrico da determinação do strain miocárdico. O objetivo é acessar o valor incremental diagnóstico e prognóstico que os dois marcadores funcionais têm nos pacientes com cardiomiopatia dilatada não isquêmica sobre os marcadores já estabelecidos na ressonância, como a fração de ejeção e o realce tardio. Dos 577 pacientes admitidos com cardiomiopatia não isquêmica, foram aceitos em protocolos com condições clínicas estáveis, ou seja, com classe funcional menor que 3, e decidiram incluir somente os maiores de 18 anos. Foram 453 pacientes na amostragem, seguidos por um tempo médio de 4,8 anos. Foram critérios de inclusão: a fração de ejeção abaixo de 55% na ausência de doença coronariana obstrutiva, ausência de infarto miocárdico ou revascularização, na ausência de doenças valvares, na ausência de cardiopatia hipertensiva, taquiarritmias ou anomalias congênitas. Foram fatores de exclusão as contraindicações usuais para ressonância, como o uso de marca-passos e desfibriladores, os pacientes com insuficiência renal crônica e taxa de filtração glomerular menor ou igual a 30 ml por minuto, ou os pacientes que tiveram dados clínicos ou dados de ressonância incompletos, ou até mesmo follow-up incompleto. Como grupo controle, foi utilizado dado publicado pela própria equipe de autores no JCMR em 2015, onde eles descreveram
muito mais detalhadamente os padrões de deformação ventricular relacionados à idade e sexo. Os exames foram realizados em aparelho de 1,5 Tesla, com bobina de 32 canais, tendo sido adquiridas sequências Cine padrão em 2, 3, 4 câmaras, com 35 fases por ciclo cardíaco, e realce tardio pelo protocolo padrão após 15 minutos da administração de contraste. A análise do strain longitudinal foi realizada com mensurações das linhas construídas a partir do centro de outra linha que conecta a inserção dos folhetos mitrais à borda epicárdica do ápice, sob a fórmula distância na sístole menos a distância na diástole sobre a distância na sístole vezes 100. E a fração de contratilidade miocárdica analisada pela fórmula volume ejetado em ml sobre o volume miocárdico, que é calculado a partir da divisão da massa do VE, que é um dado mais corriqueiro, sobre a densidade da massa miocárdica, que é 1,05 vezes 100. Essa fração ela interpreta um parâmetro de performance, de função, uma vez que ela relaciona débito cardíaco ao volume miocárdico. O endpoint primário foram os eventos maiores cardiovasculares em 2 anos, a saber, morte cardíaca, transplante, morte súbita, fibrilação abortada por CDI e hospitalização por ICC. A fração de ejeção média foi de 38% versus 60% no grupo controle. O grau de strain médio foi de menos 9,6% versus menos 16,7% no grupo controle. Da função contrátil miocárdica foi de 76,5% nos pacientes de estudo versus 135,9% no controle. Quando calculadas as áreas sobre as curvas, a fração de ejeção do VE demonstrou a maior performance em comparação com o strain do longo eixo e a fração de contratilidade miocárdica. Dos 453 pacientes, foram registrados 112 eventos, sendo 31 mortes cardíacas, 11 transplantes cardíacos, 36 choques do CDI e 34 hospitalizações por insuficiência cardíaca. A performance discriminativa entre os marcadores funcionais vistos pela ressonância foi documentada aqui nas curvas de Kaplan-Meier, demonstrando uma taxa significativamente maior de eventos nos pacientes com fração de ejeção com limiar de 35%, nos com encurtamento longitudinal com limiar de 6,8%, nos com fração de contratilidade miocárdica com limite de 56%, e entre os pacientes que tinham ou não tinham realce tardio miocárdico, sendo que esse dado não foi especificado em relação ao grau e tipo de fibrose, que esse não foi o objetivo do estudo. Na análise univariável para a idade e dados da ressonância, todos demonstraram ser indicadores de endpoint. No modelo de regressão multivariada, somente a idade, fração de ejeção e o strain longitudinal permaneceram como indicadores independentes. Agora, se retirada a fração de ejeção da análise, a idade, o strain longitudinal e a fração de contratilidade apareceram como indicadores independentes do endpoint. Nesse subgrupo da análise, onde os gráficos da esquerda representam pacientes com realce tardio e os da direita os sem realce tardio, a presença dele, independente do grau de fibrose, agregou redução na sobrevida com P menor do que 0,001. Aqui no gráfico mais emblemático do paper, em uma análise de regressão sequencial, somente a adição do strain longitudinal e a fração de ejeção levou a um incremento significativo do poder preditor dos eventos, sem incremento quando foi agregado o realce tardio ou a fração de contratilidade miocárdica. Foi construída uma árvore de decisão baseada em algoritmos de classificação e regressão que, em tese, pode ser usado clinicamente. O modelo estudado descreve uma triagem inicial pela fração de ejeção, onde os pacientes com fração menor ou igual a 25% e grau de encurtamento longitudinal menor que 5 comportam-se como um grupo de alto risco, com mortalidade de 67%, enquanto os pacientes com fração de ejeção maior que 41%
forem enquadrados em grupo de baixo risco. E aqui as curvas de sobrevida para os 3 grupos: risco baixo, risco intermediário e o risco alto. Apesar de ambos os parâmetros estudados, grau de encurtamento longitudinal e função contrátil miocárdica, terem apresentado alta sensibilidade e especificidade, construindo uma alta acurácia, a fração de ejeção permanece como um fator de maior prognóstico. Somente a dupla fração de ejeção e strain longitudinal inferiam um pior prognóstico independente do realce tardio. O grande questionamento é que até o momento a fração de ejeção é a grande responsável pela indicação de CDI nesses pacientes. A ressonância em função de sua elevada acurácia na avaliação e quantificação cardíaca se consolida e é custo-efetiva para a classificação dos pacientes com cardiomiopatia dilatada não isquêmica, conforme previamente publicado. E os dados gerados pela ressonância são muito recentes em comparação aos do EchoStrain, onde diversos estudos descrevem seu papel na estratificação de risco dos pacientes com doença isquêmica e outras cardiopatias como fator prognóstico independente ou descrevendo superioridade do strain longitudinal sobre a fração de ejeção na predição de eventos cardiovasculares. Mesmo que o prognóstico do realce tardio miocárdico nesses grupos tenha sido descrito de forma elegante nessa publicação que eu citei em março no Circulation, relacionando o realce tardio mesocárdico ao prognóstico, existem algumas limitações, como a função renal, custo de contraste e o maior de todos, onde somente 30% dos pacientes têm fibrose. E, coincidentemente, esse foi o mesmo resultado encontrado nesse paper que estamos discutindo. As limitações descritas pelos autores são o fato das análises serem retrospectivas, os dados do realce tardio terem sido pouco detalhados e pouco incluídos nas análises, não foram realizadas medidas de strain avançadas com pós-processamento mais complexo, não foi mensurados marcadores teciduais avançados como o mapa T1 e fração de volume extracelular, e os limiares utilizados no estudo não podem ser generalizados, havendo a necessidade de futura validação. Em conclusão, os dados prévios coincidem com os descritos nesse paper, dando importância ao strain longitudinal e sua relação com o prognóstico nesse grupo de pacientes. É uma técnica de execução fácil, sem necessidade de um aumento no tempo de exame ou software de análise avançada. Muito obrigado pela atenção nesses últimos minutos. Eu espero ter contribuído com os profissionais que assistiram, e em especial aos clínicos que seguem esse canal.